Fala, meu e-consagrado, minha e-consagrada, beleza? Vamos fazer aqui a correção de mais algumas questões do Instituto Legatos. Pega o material que está no link da descrição ou nos comentários e vamos para a aula agora. Assinala a alternativa que apresenta a equivalência correta em relação às unidades de armazenamento na informática. Então, nós temos o bit, se atribui o valor 0 ou 1. Nós temos o byte, que seria 2 elevado a 3 do bit, que seria 8 bits. Nós temos os múltiplos do byte, que seria kilobyte, o megabyte, o gigabyte e o terabyte, por exemplo, entre outras. Tem o petabyte, hexabyte, zettabyte e ottabyte. Mas tudo bem, aqui é o básico. Ó. Isso aqui vale 2 elevado a 10 da unidade anterior, que são os bytes. O mega vale 2 elevado a 10 da unidade anterior, que é o quilo. O giga vale 2 elevado a 10 da unidade anterior, que é o mega. E o tera vale 2 elevado a 10 da unidade anterior, que é o giga. Então, no caso aqui, seria essa relação. 2 elevado a 10 vale 1024. Isso quer dizer que 1 quilo é 1024 bytes. 1 mega é 1024 quilo. 1 giga é 1024 mega. 1 tera é 1024 giga. Então, a única relação, ó, eu só não gostei aqui nessa questão porque ele botou o K minúsculo, né, pessoal? Deveria ser um K maiúsculo, né? Mas a resposta que ele vai considerar vai ser a letra A. 1 mega, ó, vale 1024 kg. 1 giga vale 1024 mega, e não é tera. 1 mega vale 1024, ó. 1 mega vale 1024 kilobyte. 1 tera vale 1024 giga. E 1 giga vale 1024 o quê? Olha para o giga aqui, ó, 1024 mega. Então, a única relação correta, né, a única relação que ele deveria considerar era a letra A, mas esse K deveria estar em maiúsculo. Continuando. Eu coloquei aqui embaixo as relações, ó. 1 quilo, 1 mega, 1 giga, 1 tera, 1 peta, o hexa, o zeta e outra. E outra é a mais potente que nós temos aí por enquanto. Acerca do funcionamento do teclado de um computador, assinale a alternativa incorreta. A função da tecla Delete é apagar um caractere posicionado à direita do cursor. Então, o cursor é um sinal piscante. Então, observe o seguinte, se eu tiver o T aqui, digitei um T, e o meu cursor estiver piscando aqui, ó, ele vai, quando eu pressionar Delete, ele apaga esse caractere que está à direita do cursor. Então, isso é verdade. A função da tecla Backspace é apagar um caractere posicionado à esquerda. Então, aqui eu estou com a letra T, o meu cursor está aqui. Se eu usar o Backspace, ele vai apagar para a esquerda. Então, isso é verdade. Em editores de texto, a tecla barra de espaço é utilizada para inserir um espaço vazio em um texto. Então, isso aqui é verdade. A tecla Caps Lock ativa e desativa as letras maiúsculas do teclado. Então, isso aqui é verdade. Então, se você pressiona Caps Lock, ele vai ficar maiúsculo. Se você pressiona novamente Caps Lock, ele volta a ficar minúsculo. A tecla Tab pode ser utilizada para cancelar ou interromper alguma ação, como abandonar o menu. Isso aqui está incorreto. Isso aqui é função da tecla ESC. Então, olha só, a tecla Tab serve para navegar entre os campos existentes em formulários, por exemplo. A tecla Escape tem um propósito de permitir que o usuário possa sair, escapar de uma aplicação instantaneamente. Então, se você pressionar o gerenciador de tarefas no teu Windows, Ctrl Shift ESC, e pressionar o ESC, ele sai do gerenciador de tarefas instantaneamente. Próximo. A imagem abaixo mostra o aplicativo Bloco de Notas. O bloco de notas, ele salva arquivos com a extensão TXT, texto puro, existente no sistema operacional Windows. Então, observa que eu tenho algumas barras. Essa barra superior é a barra de título, barra de títulos. Essa barra que tem arquivo, editar, exibir, é a barra de menu. Aqui, dependendo do tamanho do texto que você digitou, vai aparecer uma barra de rolagem. E a barra que está sendo destacada é a barra de status. A área destacada na parte inferior da janela do aplicativo é conhecida como o quê? Barra de status. Está me dando o estado ou status do que está ocorrendo no documento. Então, eu coloquei aqui para saber, ó, o 1 é a barra de títulos, o 2 a barra de menus, o 3 surgiu aqui uma barra de rolagem e o 4 é a barra de status. Por isso o gabarito aí, letra D. A imagem abaixo exibe uma planilha extraída da ferramenta Microsoft Excel. Você está vendo que aqui tem 10% de desconto, uma certa quantidade, um preço. A fórmula está multiplicando a quantidade vezes o preço, vezes o desconto. Observa que esse desconto ele não está relacionado numa sequência aqui. Ó. Por exemplo, a sequência que eu tenho na hora de arrastar é o quê?
B4, B5, B6, B7, C4, C5, C6, C7. Observa que eu tenho aqui, ó, B4, B5, B6, B7, C4, C5, C6, C7. Observa que aonde está o valor do desconto, que é no endereço B1, ele não pode variar. Então não pode passar B1, B2, B3, B4, não pode, porque só está em B1. Para dizer ao Excel que eu quero que fique estático a coluna e a linha, eu coloco um cifrão antes da coluna e um cifrão antes da linha, que representa o que a gente chama de referência absoluta. Essa referência absoluta tem a ver com sempre, ou seja, estático, sempre manter a coluna B, sempre manter a linha 1. Então, é essa a ideia do cifrão, é manter aquele conteúdo estático. Olha o que é que diz a letra A. Cifrão B é uma coluna relativa. Não, coluna relativa se não tivesse o cifrão. Quando não há o cifrão, torna-se uma referência relativa. E cifrão 1 é absoluto. Aqui estaria certo, mas tornou isso aqui falso. Letra B. Cifrão B é uma coluna absoluta? Correto. E 1 é relativa? Não. Relativa é quando não há o cifrão. B é uma coluna absoluta e 1 é uma linha absoluta. Então isso aqui estaria verdade. Cifrão B é uma coluna relativa? Não. Relativa é quando não há o cifrão. E 1 é uma linha relativa. Falsa, quando não há o cifrão. Seria, por exemplo, assim, igual B1. Quando não há o cifrão, é uma referência relativa. Para a coluna ou para a linha. A referência é mista? Não, mista se eu tivesse um cifrão antes da coluna e não tivesse na linha, ou se eu tivesse antes na linha e não tivesse na coluna. Isso seria mista. A mista é a junção da absoluta e relativa. Exemplo de relativa seria B1. Isso aqui é uma relativa, porque pode alterar a coluna na horizontal e pode alterar a linha na vertical. Então tem essa relação. Eu coloquei aqui para vocês, ó. O cifrão caracteriza a referência absoluta, uma trava. Significa sempre, significa manter, estático. Então, se eu tiver A1, aqui é referência relativa, não há o cifrão. Se eu tiver cifrão antes do A e não tiver nada no 1, quer dizer que tem uma referência absoluta na coluna A. Somente a coluna A está travada, ou seja, não vai alterar na horizontal ao ser arrastada ou copiada colada. Igual a cifrão no 1. Observa que quem está travado é o 1. Referência absoluta na linha 1. Somente a linha 1 está travada, ou seja, não vai alterar na vertical ao ser arrastada ou copiada colada. E se tiver um cifrão antes do A, cifrão antes do 1, é uma referência absoluta na coluna A e linha 1. Sempre que arrastar ou copiar colar, a estrutura será mantida a 1. Então é essa a ideia das travas. É não poder alterar. Então, gabarito letra C. Questão 20. A imagem abaixo foi extraída do Microsoft Word. Observa que isso aqui estava na nossa revisão, ó, layout, ó. Layout, aí você tem aqui, ó, margens, orientação, inclusive até falei, caiu no IBAMA, tamanho do papel A4, ofício, carta, e colocar colunas, quebras de página, quebra de seção, número da linha, hifenização é separação silábica. O grupo aqui é configurar a página. Beleza. Agora a pergunta é possível realizar através da guia layout? A palavra layout aqui, pessoal, sempre que você fizer prova, associe a estrutura, alterar a estrutura. Controlar e monitorar alterações realizadas no documento. Isso aqui está na guia revisão. Então isso aqui não pode ser a letra A. Alterar a orientação para retrato vertical ou para a paisagem horizontal nas páginas do documento? Essa é a resposta. Alterar a formatação como recuo de texto, cor e tamanho da fonte, nos estilos aplicados a títulos, cabeçalhos, parágrafos, listas, dentre outros. Isso aqui você vê na página inicial. D. Aplica rapidamente um conjunto de opções de formatação consistente em todo o documento. Isso aqui tem que ser na guia design. Isso aqui já foi prova de vários concursos, muita gente já perdeu essa letra D aqui, certo? Cuidado com ela. Então, na verdade, o gabarito é a letra B. Letra E. Altera o modo de exibição do documento. Então, isso aqui é na guia exibir. Então, gabarito aí, sem dúvida, letra B. Espero que você tenha entendido nessa correção de prova. Então, o gabarito aí, sem dúvida, foi a letra B. Eu coloquei aqui para vocês, ó, lá na guia layout, na orientação, tem retrato vertical, paisagem horizontal.
Tranquilo? Então, pessoal, por aqui eu vou encerrando a correção dessas questões e espero que você utilize o conhecimento que você adquiriu com essas questões nas próximas provas que você venha participar e que tenham conteúdo de informática, que você consiga realmente fazer uma boa prova e consiga no futuro a sua aprovação. Com isso, eu me despeço. Até mais.